Olá, meus queridos, quero nesta oportunidade agradecer a cada um de vocês, policiais, por nos ouvir e nos dar a oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer a comandante Sandra pela oportunidade que tem nos cedido sempre. Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome da Associação PMs de Cristo, manifestar a nossa gratidão a Deus pela vida de cada policial e agradecer a Deus por tudo aquilo que vocês desenvolvem, não só na cidade, no caso de Itapevi, mas também no estado de São Paulo. Então, quero nessa oportunidade ler para vocês, deixar para vocês a meditação de um texto bíblico que se encontra lá no Salmo 130. Salmo 130. O salmista diz assim, verso 1: Cântico de romagem, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Este salmo, conhecido como Salmo de Romagem, por que Salmo de Romagem? Porque era o salmo que os peregrinos, aqueles que iam em direção ao Templo de Jerusalém, eles iam em direção ao Templo de Jerusalém cantando. Todos os salmos eram cantados naquela ocasião. E o salmo aqui não é diferente. Salmo de romagem ou cântico de romagem ou cântico dos degraus é a mesma coisa, que remete justamente à procissão que o povo de Deus fazia em direção ao templo em Jerusalém. E aqui neste Salmo 130, o salmista, portanto, diante dessa peregrinação rumo ao templo em Jerusalém, ele externa justamente o seu clamor a Deus. E quando ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor, é provável que o salmista estava passando por um momento muito difícil na sua vida, e que na profundeza do seu coração, na situação em que ele estava, o salmista, portanto, busca a Deus em oração, clama a Deus por socorro, pede a Deus, portanto, que ouça as suas súplicas, que ouça, portanto, as suas orações. E a sequência desse salmo vai mostrar o salmista dizendo que se Deus olhasse apenas para a condição dele, de pecador, de pessoa falha, jamais ele ia subsistir, jamais ele ia permanecer na presença de Deus. Mas quando ele olha para o Senhor, ele vê um Deus perdoador, um Deus que perdoa, um Deus, portanto, que perdoa e fortalece. E aí, diante dessa realidade, o salmista diz no verso de número 5: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero em sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Para entender qual que era a confiança que o salmista tinha em Deus, ele vai usar o exemplo de um soldado, de alguém que está num turno. Imagina os senhores que vão entrar num turno agora e só vão sair amanhã. E certamente os senhores não veem a hora de chegar o momento em que vocês deixarão o turno de vocês para retornar para os seus lares. A expectativa que vocês têm para o término do trabalho. Essa comparação que o salmista está dizendo, que assim como eu desejo que chegue o fim da minha jornada ali de trabalho, para que eu vá para casa, para que eu vá descansar e volte para os meus, assim como vocês desejam o findado turno, depois de uma madrugada que vocês passarão em trabalho, o salmista está dizendo, esse era o desejo do salmista, essa era a expectativa do salmista em relação ao Senhor. Ele esperava em Deus, ele desejava, então a expectativa do salmista estava em Deus. E por que estava em Deus? Porque ele sabia que justamente no Senhor ele conseguiria resposta,
ele conseguiria de Deus a misericórdia, o favor, o cuidado. Por isso que ele vai dizer para Israel: esperes, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Então a redenção aqui tem dois sentidos: a redenção no sentido de livramento de qualquer situação naquele contexto, e redenção no sentido de salvação. Olhando para o Novo Testamento, aquilo que aconteceria por meio de Cristo Jesus. Então o salmista tinha uma grande expectativa. Ele começa clamando a Deus por ajuda, e esse clamor é resultado de uma confiança que ele tem em Deus. E é por isso que ele diz: olha, imagine um guarda, imagine alguém que passa a noite toda trabalhando e não vê a hora de romper o dia para que ele deixe o seu trabalho e volte para casa. Então, a minha expectativa pela resposta de Deus está mais do que o guarda tem pela expectativa do deixar o seu período de trabalho. E por que tudo isso? Porque ele confiava no Senhor. O nosso desejo e oração é que vocês confiem em Deus. Que vocês, no momento de dificuldade, de angústia, ao invés de qualquer outra atitude, vocês coloquem diante de Deus a esperança de vocês. Só nele há livramento, só nele há salvação por meio de Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que tenham todos um dia de trabalho, uma tarde, uma noite abençoada. Quero orar por vocês e agradecer pela palavra de Deus. Bendito Deus. Pai, o Senhor conhece, ó Deus, cada soldado. O Senhor conhece a vida de cada um deles, as suas famílias. E é por isso que eu quero te pedir, ó Deus, a tua proteção sobre cada um deles, ó Pai. À medida que eles estiverem no exercício de suas profissões, nos perigos que rondam eles constantemente, que o Senhor seja aquele a livrá-los do mal. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, o sustento, o cuidado, para que eles, ó Pai, confiem em Ti. Senhor Deus, com cada soldado da 3ª companhia, Senhor Deus, com o comando, Capitã Sandra, Senhor Deus, com todos os sargentos, ó Pai, que tem a responsabilidade de conduzir o batalhão, ó Deus, que o Senhor proteja cada um. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês, e qualquer coisa nós estamos à disposição, e esperando em Deus que em breve possamos estar presencialmente com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe.